querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e vou te acompanhar durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua escola com o seu professor ou a sua professora. E hoje, para o 9º ano, nós vamos falar sobre os contos, mais especificamente sobre os contos de encantamento. Bom, vamos lá. O que você se lembra desse gênero? Você tem certeza que você se lembra bastante, porque afinal de contas esse é o gênero que nós temos os primeiros contatos ali, né, na nossa infância. Então são narrativas breves, concisas, geralmente apresentam um só conflito, porque é um texto mais curtinho, o espaço é limitado a um só ambiente, é uma única unidade de tempo, né, geralmente começa lá com era uma vez, e poucos personagens. Existem diferentes tipos de personagem e dependendo como eles se comportam durante a história, eles podem ser classificados como personagem. Então, o narrador, personagem, ele participa da história, ele conta a história e ainda atua, né? Ainda tem ação dentro da história. O observador, ele não participa, ele só conta a história. Já o onisciente, ele não participa diretamente, mas ele faz alguns comentários, ele conhece bem os personagens, às vezes ele faz algum registro de como o personagem está se sentindo em alguns momentos. Então, apesar de não participar diretamente, ele faz algumas considerações a respeito da história. A narrativa de contos, ela é muito popular e ela é caracterizada por elementos sobrenaturais ou fantásticos, seres fabulosos, animais antropomórficos, né, que são esses animais que têm algumas características ou até partes do corpo humano, objetos mágicos. E o que chama a atenção nesses contos é que existem alguns fatos que contrariam as leis do nosso planeta, as leis da natureza. Por exemplo, no conto do Aladim, você deve se lembrar que o tapete voa. Né? Acontecem também transformações de animais em pessoas, de pessoas em animais, né? Como a gente vai ver no conto daqui a pouco. Existem também muitos seres presentes, né? Que são reis, rainhas, princesas, príncipes, alguns elementos mágicos como fadas, né? Espelhos mágicos, varinhas, animais falantes. E essa palavra encantamento, ela sugere e remete a feitiço, alguma coisa que é mágica, alguma coisa que às vezes não existe no nosso dia a dia, né? Então isso seria aí o encantamento. Os pioneiros aí nesses contos, né, que escreveram e reuniram esses contos numa coletânea, são os irmãos Grimm. Eles nasceram na Alemanha. Um nasceu em 1785 e o outro em 1786. Eles eram acadêmicos, linguistas, poetas, escritores. E eles registraram várias histórias infantis. Mas foi em 1812 que eles reuniram em uma coletânea as histórias Rapunzel, João e Maria, Bela Adormecida e Pequeno Polegar. Essa coletânea se chamou Contos de Grimm. E aí foi o início realmente de uma obra com contos como a gente conhece hoje. Essa obra ela ganhou notoriedade mundial. E são contos, né, que a gente reproduz até hoje. Bom, então vamos lá. Nada melhor do que a gente ouvir um conto para a gente partir para as próximas análises. Vamos lá, vamos conferir? Então esse conto é O Príncipe Sapo. O Príncipe Sapo. Vamos lá? Era uma vez, há muito tempo, na época em que você fazia um desejo e ele era realizado, um rei que tinha filhas muito belas. A mais nova era tão linda que o sol ficava atônito sempre que iluminava seu rosto. Perto do castelo do rei havia uma grande e escura floresta e lá havia um poço que ficava sob uma velha árvore. Em dias quentes, a princesinha ia à floresta e se sentava junto a uma fonte. Quando se aborrecia, ela pegava sua bola de ouro que ganhou quando criança bem pequena, a jogava para o alto e a pegava de volta. Essa bola era seu objeto favorito. Porém, aconteceu que uma das vezes que a princesa jogou a bola, esta não caiu em sua mão, mas sim no chão, rolando e caindo direto na água. A filha do rei acompanhou com os olhos o caminho da bola que desapareceu. O poço era tão fundo, mas tão fundo, que não se conseguia ver o final. Assim, ela começou a chorar, e chorava cada vez mais alto que nada a confortava. Enquanto ela se lamentava, alguém lhe disse: "O que te afliges, princesa? Choras tanto que até as pedras podem estar com pena." Ela olhou o lugar de onde vinha a voz e viu um sapo colocando sua enorme cabeça para fora d'água.
Ah, é você, sapo. Eu tô chorando porque minha bola de ouro caiu no poço. Calma, não precisa chorar. Posso te ajudar. Porém, o que me dará em troca se eu te devolver a bola? O que você quiser, sapinho, disse ela. Minhas roupas, minhas pérolas e joias, até minha coroa de ouro que estou usando. O sapo então respondeu. Não me interessam as suas roupas, pérolas, joias e nem a coroa. Isso é tudo coisa material. O que eu gostaria é que, se você prometer me amar e me deixar ser seu companheiro, conversar até altas horas e sentar ao seu lado na mesa, comer em seu prato de ouro, beber no seu copo e dormir na sua cama, se me prometer isso tudo, eu descerei lá e trarei sua bola de ouro para cá para cima de novo. Sim, 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 disse ela eufórica. Te prometo tudo o que quiser se trouxer minha bola de volta. Porém, ela pensou, como esse sapo bobo fala? Ele vive na água com os outros sapos e coacha com eles. Não pode ser uma companhia para nenhum ser humano. Mas o sapo, quando recebeu a promessa, meteu a cabeça na água e mergulhou. E em pouco tempo voltou nadando com a bola em sua boca e a lançou na grama. A princesa estava encantada de ver seu bem precioso outra vez. Ela pegou a bola e saiu correndo toda feliz. Ei, espera aí, disse o sapo. Me carregue, eu não posso correr tanto quanto você. Mas de nada serviu coachar super alto atrás dela. A princesa não o escutou e correu para casa, esquecendo o pobre sapo, que se viu obrigado a voltar ao poço outra vez. No dia seguinte, quando ela sentou à mesa com o rei e toda a corte e estava comendo em seu prato de ouro, algo veio se rastejando e respingando pela escada de mármore e, quando chegou ao topo, bateu na porta e falou. Princesa, princesinha, abre a porta para mim, por favor. Ela correu para ver quem estava lá e, quando abriu a porta, viu o sapo sentado diante dela. A princesa regalou os olhos e bateu a porta. E rapidamente ela tornou a sentar-se à mesa, muito assustada, bufando. O rei se deu conta de que seu coração batia muito forte e disse: Minha filha, por que você está tão assustada? Há um gigante aí fora que quer te levar? Ah, não, respondeu ela. Não é um gigante, mas sim um sapo super nojento. O que ele quer com você? Ah, papaizinho, ontem eu estava jogando minha bola no bosque junto ao poço, quando ela caiu na água. Como eu chorei muito, o sapo ouviu e se ofereceu para pegá-la. Em troca, ele insistiu em querer ser meu companheiro e então eu concordei e prometi isso. Porém, nunca pensei que seria capaz de sair da água. E agora ele está lá fora e quer entrar para ficar comigo. Entretanto, o sapo chamou à porta outra vez e falou: Princesa, jovem princesa, abre a porta. Não lembra o que me disse ontem perante o poço? Princesa, princesinha, abre a porta para mim. Então o rei disse: Você prometeu? Você tem que cumprir. Vá lá e deixe-o entrar. Ela abriu a porta, o sapo entrou saltitando e seguiu até a sua cadeira. Sentou-se e falou: Me levante, por favor, para eu ficar ao seu lado. Ela o ignorou até que o rei lhe ordenou para fazer o que o sapo pediu. Quando ele estava na cadeira, quis sentar-se à mesa. Quando subiu, disse: Agora, aproxima seu pratinho de ouro perto de mim para a gente poder comer juntinho. Ela o fez, porém se via que não de boa vontade. O sapo curtiu muito o que comeu, mas a cada mordida que ele dava, a princesinha ficava enjoada. Em seguida, o sapo disse: Ai, tô de pança cheia. Agora tá me dando uma leseira. Me leve até o quarto, por favor. Vamos lá deitar na sua cama com um lençol de seda e dormir. Nós dois. A princesa começou a chorar porque não gostava da ideia de que aquele sapo gelado que ela não gostava nadinha de tocar iria dormir na sua preciosa e limpa cama. Porém, o rei se aborreceu e disse: Você não devia desprezar aquele que te ajudou quando tinha problemas. Assim, ela pegou o sapo com os 2 dedos com muito nervoso e o levou para cima, deixando-o num canto. Quando a princesinha estava na cama, o sapo se arrastou até ela e disse: Eu tô cansado e também quero dormir. Me coloque na cama, por favor, senão eu conto ao seu pai. A princesa ficou tão aborrecida que pegou o sapo e o jogou contra a parede. Cale-se, bicho asqueroso, disse ela. Porém, quando caiu ao chão, não era um sapo, e sim um príncipe com olhos lindos. Por desejo de seu pai, ele seria seu companheiro. Então ele contou como havia sido encantado por uma bruxa malvada e que ninguém poderia livrá-lo do feitiço exceto ela.
Também disse que no dia seguinte poderiam ir juntos ao seu reino se ela quisesse. A princesa não poderia acreditar no que estava vendo. Então eles foram dormir e na manhã seguinte, quando o sol os despertou, chegou uma carruagem puxada por 8 cavalos brancos com plumas de avestruz na cabeça e correntes de ouro. Atrás estava o jovem escudeiro do rei, Henrique. Henrique ficou tão triste depois quando seu senhor foi transformado em sapo que colocou 3 prendedores de ferro rodeando seu coração, para caso explodisse de luto e tristeza, seu coração continuasse inteiro. A carruagem ia levar o jovem e a princesa a seu reino. Henrique os ajudou a entrar e subiu atrás de novo, cheia de alegria por ter acabado seus problemas. Quando estavam no meio do caminho, o filho do rei escutou um ruído atrás de si, como se algo tivesse quebrado. Assim, olhou para trás e gritou: "Henrique, a carruagem está quebrando!" "Não, amo, não é a carruagem. É um prendedor de ferro do meu coração. O coloquei por causa da minha grande dor quando era sapo e prisioneiro do feitiço." 2 vezes mais, enquanto estavam no caminho, algo fez um ruído e toda vez o filho do rei pensou que era a carruagem se rompendo. Porém, era apenas os prendedores que estavam se soltando do coração de Henrique, porque seu senhor estava livre e era feliz. Fim. Bacana, não é mesmo? Você já conhecia esse conto? Vamos partir para algumas análises. Mas antes, eu queria te falar o seguinte. Existem várias versões. No próprio processo de tradução do texto, eles acabam adquirindo versões diferentes. No conto do Príncipe Sapo, por exemplo, algumas versões trazem que a princesa ela jogava uma bola de ouro ali na beira do lago. Outras dizem que não era uma bola de ouro, é que era um pingente de ouro que ela tinha de estimação. Sobre o feitiço do príncipe também, existem algumas divergências. Algumas versões dizem que foi através de um beijo que ele foi quebrado, né? O feitiço foi quebrado. Outros dizem que a solução para quebrar o feitiço era maltratar o sapo, inclusive batendo na parede, que é um dos momentos que a gente vai analisar aqui de tensão da história, né? Outras versões ainda dizem que o animal deveria ser queimado em uma fogueira ou decapitado para que o feitiço fosse quebrado. Então existem algumas versões aí diferentes para uma mesma história. Mas vamos lá. Deixando esses detalhes à parte, existem algumas características que são gerais, independente das versões. Os personagens principais, a princesa, o sapo e o rei, que era o pai da princesa. O narrador, ele é em terceira pessoa, ou seja, então ele narra os fatos, mas ele não participa da história. Já o enredo, a história, ela tem 2 conflitos principais. Primeiro, é a perda da bola, quando a princesa está na beira da lagoa jogando a bola de ouro para cima, né, ou um pingente, e ela perde, né, esse pingente rola lá para dentro do rio. O segundo momento é que ela faz uma promessa, né, que ela daria um beijo ali no sapo, se ele recuperasse a bola ou o pingente para ela. E depois, quando ele recupera, ela se recusa a pagar a promessa. No clímax, a princesa joga esse sapo na parede, né? Porque ela ficou muito brava que o pai dela falou que ela tinha que pagar a promessa, que ela tinha que manter a palavra dela, que era importante, né? Que ela fosse responsável, né? Cumprisse o que foi dito. Então, ela joga o sapo na parede no momento de ira. E no desfecho, o sapo se transforma em príncipe. Então, esse é o final aí, né? Na verdade, ele era um sapo na forma de encantamento. Ele era um príncipe que estava ali preso, né, no corpo de sapo. Bom, vamos lá. Analisando um pouquinho mais, qual que é o ensinamento que esse conto traz para nós? Que devemos cumprir as nossas promessas. Algumas observações. Durante o texto, a gente percebe que existem alguns adjetivos que têm uma carga muito subjetiva, ou seja, são impressões, um posicionamento de quem narra a história. Então, os escritores eles acabam colocando ali algumas opiniões nas entrelinhas. Quando ele usa, por exemplo, nesse trecho ali, que tinha filhas muito belas, então ele faz um julgamento, né? Os olhos dele, pro gosto dele, eram muito belas. A mais jovem era tão linda, então ela era tão linda, né? Então tem um julgamento e a opinião dele implícita nessa parte do texto, como em várias outras. Vamos lá. Então, retomando a aula de hoje, nós falamos um pouquinho das características dos contos, mais principalmente dos contos de encantamento. Nós falamos os tipos de narradores, né, que pode ser personagem, observador ou ainda onisciente. Nós falamos também da análise do conto, o Príncipe Sapo, né, do enredo, de todas as partes do enredo, das diferentes versões, e dos contos dos irmãos Grimm, que foram aí o pontapé inicial para que esses textos fossem classificados como gênero literário mais próximo do que a gente conhece hoje. Bom, então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, até a próxima!